Passo a palavra à deputada Bia Kicis. Contar com Vossa Excelência aqui, como sempre. Eu vou começar aqui lembrando as palavras de Carlos Lupe, ex-ministro da Dilma, do Lula. Os petistas roubaram demais. E o pior é que a mentira, o roubo, ele vem depois com mentiras para tentar sustentar e vem acompanhado de mais coisa, vem acompanhado de muita cara de pau, de pessoas que ficam a todo custo agredindo Vossa Excelência, inventando inverdades, tentando desmoralizá-lo, coisa que não irão conseguir, com o intuito claro de defender o chefe da quadrilha. Semana passada, esteve aqui presente um dos acusadores de Vossa Excelência, o Greenwald, conhecido como Verdivaldo aqui no Brasil, travestido de jornalista, ganhador de grandes prêmios internacionais, mas terminou a semana desmoralizado, porque as grandes revelações que ele faria não passavam de mensagens editadas e falsamente atribuídas a Vossa Excelência e a procuradores da República, que, na verdade, na época em que se atribuíam as mensagens, alguns deles nem procuradores eram, como a Monique Schecker, era procuradora da Fazenda, também não era lotada no local de onde saíam as mensagens, e tem até mensagens vindas do futuro, mensagem de outubro de 2019. Não dá para levar a sério esse tipo de coisa, portanto, eu acho que bem fez o Cláudio Dantas, jornalista do Antagonista, que diz que estão abertas agora as inscrições para o prêmio Putz. É o único prêmio que esse tipo de gente merece ganhar, realmente, né? Quero dizer que, como procuradora que fui, advogada, as mensagens, as supostas mensagens, ainda que verdadeiras, se tivessem sido trocadas, não revelariam nenhum ilícito, porque é absolutamente normal juiz receber, advogado, conversar. Atualmente se conversa por WhatsApp, qual o problema? Antigamente, na Procuradoria da República, existia sexta-feira para conversa e bate-papo. Hoje se faz essa troca por mensagens de WhatsApp. E, ademais, o corregedor-geral do Conselho Nacional do Ministério Público determinou o arquivamento de representações feitas contra o Deltan Dallagnol, porque disse que não havia qualquer ilícito. Então, além de não haver ilícito, ainda são fantasiosas, fabricadas e mentirosas essas mensagens. Quero dizer que hoje, ministro, mais ou menos 85% o Brasil está dividido, mais ou menos 85% torcendo pela Lava Jato, apoiando Vossa Excelência, a Lava Jato, e essas pessoas que foram às ruas domingo mostrar que a sua imagem não foi... Passo a palavra à deputada Talíria Petroni. Ministro, com a palavra. Senhor deputado Felipe Francischini, presidente da CCJ, pessoa de quem cumprimento todos os demais parlamentares, presidentes também das demais comissões aqui presentes. Não pretendo usar os 20 minutos, mas acho oportuno que a realização de alguns esclarecimentos preliminares. Agradeço também a oportunidade de vir aqui à Câmara prestar esclarecimentos. No fundo, há 2 semanas atrás falei também no Senado, na CCJ, e os esclarecimentos são um tanto quanto similares. Peço escusas por eventual repetição, mas aqui também não houve novidades significativas desde então. Só para contextualizar, né, há um questionamento sobre a minha atuação no âmbito da Lava Jato como juiz. Levantei aqui alguns dados que reputo oportunos, são conhecidos, mas são pertinentes. Levantamento aqui de 90 denúncias propostas pelo Ministério Público no âmbito da Lava Jato em Curitiba. 45 dessas ações penais foram sentenciadas. Dessas sentenças, a informação que foi colacionada e trazida para mim é que o Ministério Público teria recorrido de 45 ações penais, seja pedindo
algo diferente, uma condenação em troca para reformar uma absolvição, ou vice-versa, ou para aumentar a pena. Isso é muito comum. Foram 291 acusados, com 211 condenações, 63 absolvições. O percentual de absolvição é cerca de 21%. Essa é uma percentagem que, se nós formos verificar em processos criminais, em varas criminais, é muito comum, porque normalmente essas acusações, essas denúncias, elas já são propostas com justa causa. Também aqui a informação, muitos valores, além das condenações de pessoas envolvidas em corrupção e lavagem de dinheiro, mas, além dessas condenações e prisões, o que são relevantes, um apontamento aqui que até 7 de julho de 2019, cerca de 2 bilhões 767 milhões teriam sido devolvidos diretamente aos cofres da Petrobras. Acredito que são números impressivos, é resultado de um trabalho institucional, mas essas percentagens demonstram de antemão que não existe qualquer espécie, como foi aventado por alguns veículos de comunicação, de conluio. Ao contrário, o que ocorreu foram muitas discordâncias ou, eventualmente, convergências, porque, afinal de contas, depende da demonstração do direito em juízo. Quando isso foi demonstrado, isso foi acolhido. Quando não foi demonstrado, não foi acolhido. Isso é absolutamente normal. Relativamente à invasão desses aparelhos celulares, há mais ou menos 1 mês, 2 meses, aí foge-me um pouco as datas, fui informado de que hackers teriam invadido aparelhos celulares de procuradores da República, da Força Tarefa, em Curitiba, e de outros também. Foi determinada a abertura de uma investigação. Desde então, ouvi que diversas outras pessoas tinham sofrido esses ataques. Ataques não significa que o ataque foi bem sucedido, no sentido de captar o conteúdo do aparelho. No dia 4 de junho, por volta das 18 horas, houve uma tentativa de ataque ao meu celular. Eu presenciei, tá? Estava no meu gabinete. O celular recebeu 3 ligações, aparentemente com o mesmo número do próprio celular, tá? E em seguida alguém me mandou uma mensagem informando que eu havia ingressado no Telegram. Né? Depois, o que foi colhido de informação é que, através desse expediente, que não me perguntem, por gentileza, os detalhes técnicos, né? Esses hackers conseguiriam um código e, com a clonagem do celular, conseguiriam se apossar do Telegram, daquele comunicativo de aplicação de origem russa. Bem, eu tinha utilizado o Telegram no passado, mas eu deixei o Telegram em 2017. Foi na época que surgiram aquelas informações sobre tentativas de hackeamento nas eleições americanas. E, por esse motivo, ou por mera desconfiança, acabei saindo do Telegram, então, desativei minhas contas. A informação que nós temos é que, depois de 6 meses de inatividade no Telegram, todas as mensagens são apagadas, inclusive na nuvem. Então, assim, eu não tenho mais essas mensagens, já falei isso publicamente mais de uma vez. Comuniquei à Polícia Federal, entreguei o meu celular para perícia, ao contrário de que alguns afirmaram por aí. E está em investigação. Eu não dirijo a investigação da Polícia Federal, nem essa, nem qualquer outra. Meu papel é dar estrutura e autonomia à Polícia Federal apenas. Estou acompanhando apenas diante da relevância do tema e como vítima. Mas, evidentemente, as decisões a serem tomadas no âmbito de investigação pertencem exclusivamente aos investigadores da Polícia Federal e ao juiz, quando provocado, ao Ministério Público, quando provocado, aqueles que forem competentes para essas matérias. A minha opinião, e aqui é uma opinião informal, é que alguém com muitos recursos está por trás dessas invasões e o objetivo principal seria invalidar condenações da Operação Lava Jato e impedir novas investigações. Alguém com recursos, porque não é tentativa de ataque a um celular, mas tentativa de ataque de vários, né? E em alguns casos, talvez, aí com sucesso, o que não parece corresponder à atividade de um adolescente com espinhas na frente do computador. Né? Foi aventado também
que haveria alguém internamente do Ministério Público, um procurador insatisfeito teria vazado isso, mas isso não é consistente com os ataques aos celulares, isso está documentado. Eu vi meu celular e tem a laudo pericial atestando o ataque. Então, assim, eu acho até que isso é ilustrativo, essa notícia circulou no WhatsApp faz algumas semanas, isso é ilustrativo de um procedimento de contra-inteligência, que também não é muito consistente com a teoria do adolescente com espinhas na frente do computador. Há notícias de que, inclusive, meu telefone foi utilizado pelo hacker para fazer algumas brincadeiras. Para mim, também, isso foi expediente de contra-inteligência. Tem até notícias aqui, saiu na Gazeta do Povo, um programa protagonista, exclusivo, fomos trollados pelo hacker de Sérgio Moro. Há notícias de que esse mesmo hacker, ou esse grupo de hackers, interagiu com um conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, fingindo ser um conselheiro. Né? A meu ver, aqui também é a tentativa de contra-inteligência para parecer que é uma invasão de uma pessoa brincalhona, como me parece que é de um grupo criminoso. Mas, como disse, aqui vai depender do resultado das investigações da Polícia Federal. No dia 9 de junho, houve a publicação de supostas mensagens que eu teria trocado com o procurador Deltan Dallagnol. Não foi consultado antes sobre o conteúdo dessa matéria. O site que as divulgou afirmou que não fez porque temia alguma espécie de busca e apreensão. No entanto, esse mesmo site, no dia 13 de junho, divulgou outras mensagens sem qualquer espécie de consulta prévia, que é um expediente em jornalismo um tanto quanto reprovável. Fiquei com a impressão que o site queria que fosse ordenada uma busca e apreensão, talvez por parentar uma espécie de vítima, um mártir da imprensa ou coisa parecida. Eu afirmei desde o início que são supostas mensagens. Tá? Eu não reconheço a autenticidade dessas mensagens. Eu não tenho mais essas mensagens no meu aparelho celular. Então, eu não tenho como ver essas mensagens e falar, essas mensagens são minhas. Podem até algumas serem, podem elas ter sido adulteradas total ou parcialmente. Qualquer um dos senhores e senhoras deputadas provavelmente teriam dificuldade de confirmar categoricamente que mensagens que enviaram há, 2, 3 meses e que não estejam mais em seus aparelhos correspondam a mensagens verdadeiramente emitidas, certo? O que eu observei, no entanto, é que essas mensagens, quando foram divulgadas com grande sensacionalismo e com deturpação, não é, do sentido delas por esse site. Alguns outros veículos de comunicação embarcaram nesse sensacionalismo. Me parece que as coisas estão paulatinamente sendo colocadas no devido lugar. Vários especialistas na área jurídica ouvidos, vou destacar apenas um agora, o ex-ministro Carlos Veloso, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu uma entrevista há umas 2 semanas ao Correio Brasiliense, no qual ele deu a opinião dele sobre as mensagens e, sem que isso signifique reconhecer a autenticidade, a afirmação dele é que elas não tinham nada de ilícito. Mais recentemente, a Folha de São Paulo, que tem tido uma postura bastante crítica ao atual governo, bem, isso faz parte do jornalismo, né, pode se criticar, mas a própria Folha de São Paulo publicou um editorial, além de questionar a falta de demonstração da autenticidade dessas mensagens, apontou que elas teriam sido talvez obtidas por meios criminosos. Aqui eu acho que o editorial errou, porque ela categoricamente foi obtida por meios criminosos, mas a própria Folha de São Paulo reconheceu que as mensagens não tinham nenhum conteúdo que poderia ser considerado ilícito em relação a isso. Vamos esclarecer que na tradição jurídica brasileira, outros países têm outras tradições, mas consultando até alguns colegas estrangeiros, até obtive afirmações de pessoas estrangeiras também não vislumbrando qualquer maior ilicitude naquele conteúdo que foi divulgado. Não é? É comum que juízes falem com procuradores, é comum que juízes falem com advogados. Não é? Por exemplo, chega lá o Ministério Público, olha,
Vou requerer prisão preventiva do fulano X. O juiz fala, olha, isso tem que ser muito forte a prova. Chega lá o advogado. Vou requerer a liberdade provisória do meu cliente. O juiz fala, olha, o teu cliente está com uma situação difícil por isso, por isso, por isso. Teria que demonstrar isso, isso, isso. Isso são coisas absolutamente triviais dentro aí do cenário jurídico. Tá? Vamos lembrar que a Operação Lava Jato não foi um caso criminal isolado no tempo e espaço, mas foi um caso criminal que se estendeu aí por 4 anos, inclusive quando eu estava lá. Né? Então, nós estamos falando aí de um período de 4 anos, né, de operação, e esse contato existe, né, com procuradores, esse contato existe com delegados, esse contato existe com advogados, sem que possa ser considerado necessariamente ilícito. O que eu posso dizer, porém, aqui categoricamente, é que como juiz, tá, na Operação Lava Jato e mesmo antes, eu sempre agi com correção, com base na lei, com base na imparcialidade, decidindo os pedidos que forem me apresentados, tá, sem qualquer espécie de desvio. As minhas decisões, a grande maioria delas foi submetida já às instâncias recursais superiores. Eu tenho aqui um quadro que me passaram, total de processos julgados em primeira instância, 45 daquelas sentenças, né? Total de processos julgados em segunda instância, até maio de 2019, 80%. Decisões que foram mantidas de condenações ou absolvições sem qualquer alteração, 70%, aqui é referência às condenações ou absolvições individuais, não o número de sentenças, que representa um percentual de 39%. Condenação mantida com penas aumentadas. Foi muito comum o Tribunal Regional Federal, falam que eu sou rigoroso, né? O tribunal é mais rigoroso do que eu normalmente. O tribunal aumentou penas em 45 casos, tá? O que representa 25%. O tribunal diminuiu penas em 37 condenações, percentual de 21%. Pessoas que foram absolvidas em primeiro grau, mas condenadas pelo tribunal, 8 casos, o que representa 4,55%. E absolvidos em segundo grau, 10, que representa 5,68%. São números absolutamente padrões e normais em relação a esses temas. Enfim, para caminhar para o final, o que existe aqui é uma invasão criminosa, tá, de hackers a aparelhos celulares de agentes públicos, agentes que se empenham na aplicação da lei, no caso aqui os procuradores, ou no caso eu, como atuei no passado como juiz. Esses elementos probatórios que foram colhidos nem podem ser chamados como provas, porque eles são ilícitos. Por outro lado, não está demonstrada a autenticidade dessas mensagens, porque também o site se recusou a apresentar essas informações a uma autoridade independente, poderia tê-lo feito desde o início. Eu mesmo falei na primeira semana, apresentem esse material. Né? Se as minhas mensagens não forem adulteradas, isso não tem problema nenhum. Tá? Eu não reconheço mais uma vez a autenticidade, por essa contingência que mencionei há pouco. Pode ter algumas mensagens ali que eu tenha mandado. A referência lá, confia no ministro do Supremo Tribunal Federal. Bem, eu confio, sempre tratei respeitosamente os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, se tivesse alguma mensagem ofensiva, provavelmente já teria, inclusive, saído. Mas eu sempre tratei eles com absoluto respeito. Agora, não posso confirmar a autenticidade, porque pode ter ali material que tenha sido adulterado, total ou parcialmente. O que eu posso dizer, no entanto, é que, mais uma vez, sempre agir com base na lei, sempre agir com base nas regras éticas da magistratura. Nunca me desviei. Foi um trabalho difícil. Né? Sei que existem críticas pontuais à Operação Lava Jato, mas é inegável o fato que a Operação Lava Jato mudou o padrão de impunidade da grande corrupção no Brasil. Pessoas que praticavam crimes graves de corrupção e lavagem, que permaneciam impunes,
foram levados às Cortes de Justiça, não só a 13ª, mas a outras varas de justiça, como, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, como, por exemplo, aqui em Brasília, e também aos tribunais, tanto às Cortes de Apelação Federal, como ao Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. A meu ver, aqui o que existe é uma tentativa criminosa, não é? De invalidar condenações, e o que é pior, eu acho que a minha principal suspeita é que o objetivo aqui principal seja evitar o prosseguimento das investigações. Não é? Criminosos que receiam que as investigações possam chegar até ele e que estão querendo se servir desses expedientes para impedir que as investigações prossigam. Então, basicamente isso. Agradeço, senhor presidente, o tempo aqui disponibilizado. Peço escusas, usei quase todo ele, mas, enfim, sobrou um pouquinho. Obrigado ao ministro Sérgio Moro. Quero agradecer mais uma vez, ministro, a sua disposição